Amados irmãos, amadas irmãs, hoje veremos a promessa do Senhor para os vencedores da igreja em Sardes. Nós vimos que a igreja em Sardes era uma igreja que tinha o nome de que estava viva, mas estava morta. E ainda estava num processo de morte, porque em Apocalipse capítulo 3, versículo 2, nos diz: "Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer." Então, podemos ver aqui de uma maneira bastante clara que o processo de morte estava em andamento. Era uma igreja que só tinha uma aparência e faltava a realidade. Mas nós louvamos ao Senhor, por quê? Porque havia vencedores na igreja. E quem eram esses vencedores? Vamos dar uma olhada em agora Apocalipse capítulo 3, versículos 4 a 6. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aqui nós podemos ver que o Senhor diz que na igreja em Sardes havia umas poucas pessoas. Essas poucas pessoas eram os vencedores. Aqui diz que não contaminaram as suas vestiduras. Isto quer dizer que estavam com as suas vestes brancas. Como eles conseguiram vencer essa situação de morte? É porque eles deram valor a tudo que haviam recebido do Senhor, a tudo que haviam ouvido do Senhor e haviam guardado. Isto é, haviam aplicado em suas vidas o que o Senhor havia dado. Então, a promessa do Senhor para essas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras é que andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Mas preste atenção, amados irmãos, amadas irmãs, como nós falamos nas comunhões anteriores. A realidade do viver dos vencedores hoje, o que eles desfrutam em parte, naquele dia, desfrutarão na plenitude. Essas poucas pessoas eram pessoas que andavam com o Senhor, viviam o Senhor, viviam a sua palavra, por isso não contaminaram as suas vestes. E naquele dia, eles andarão de branco junto com o Senhor. Por isso que em Apocalipse 3, 5, nos é dito: o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas. Está vendo? É porque hoje já tem as vestiduras brancas. Não contaminaram as suas vestiduras. Isso é algo muito importante. E ainda mais nos é dito: de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Muitos, ao lerem essa porção, ficam com temor quando leem: de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Então fazem a pergunta: meu nome está ou não no livro da vida?
Será que o Senhor vai apagar meu nome do livro da vida por causa de alguns erros que eu cometo? O que nós precisamos ver é o seguinte: quando nós cremos no Senhor e aceitamos o Senhor como nosso Salvador, quando tivemos a experiência da salvação, o que aconteceu? O nosso nome foi escrito no livro da vida. No livro da vida estão todas as bênçãos que Deus preparou para o seu povo, tudo que o seu povo irá participar. E no livro da vida, de acordo com toda a revelação que há na palavra, nós temos 3 porções. Primeiramente, a porção ligada à nossa salvação. Hoje, na vida da igreja, vivendo com o Senhor, se refere à nossa salvação no Espírito. Fomos introduzidos no corpo de Cristo, fomos nascidos de Deus. A segunda porção é ligada ao reino milenar e a terceira porção é ligada à eternidade. Então, Deus deu a nós 3 porções de bênçãos. As porções de hoje, as porções do reino milenar e as porções na eternidade. As porções de hoje se referem à nossa salvação, à nossa regeneração. Então, no livro da vida, nessa porção, o nosso nome está escrito e não será apagado. Mas existe a outra porção ligada ao reino milenar. Quando o Senhor nos salva, nos é mostrado aqui claramente que o desejo do Senhor é que nós sejamos galardoados nessas 3 porções. E é muito importante que vejamos isso. Mas se hoje não tivermos o viver adequado, não buscarmos o Senhor, aquela porção no reino milenar, o nosso nome será tirado. Mas o nosso nome estará no livro da vida na eternidade, na porção da eternidade. Os irmãos compreenderam? Isso mostra que quando o Senhor nos salva, o desejo dele é que nós desfrutemos dele hoje, no reino milenar e na eternidade. Mas, se nós não formos fiéis ao Senhor, não buscarmos realmente o Senhor, nós podemos perder a porção do reino milenar. Quando o Senhor fala para a igreja em Filadélfia, uma coisa que muito importante no versículo 11 do capítulo 3, venho sem demora, conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Isso nos mostra que o Senhor já nos deu a coroa, mas se nós não tivermos cuidado, alguém pode tomar a nossa coroa. E aí nós perdemos a parte do milênio. O nosso nome será apagado do livro da vida na porção do milênio. Os irmãos compreenderam? Mas nós podemos ver aqui na igreja em Sardes que essas poucas pessoas que andaram com o Senhor, que não contaminaram as suas vestiduras, buscaram o Senhor numa situação de morte espiritual da igreja. Eles deram valor ao Senhor. Por isso, a porção deles para o reino milenar não será pagada. E ainda mais, nosso Senhor irá confessar o nome deles diante do Pai e diante dos anjos. Não é isso uma maravilha? Louvado seja o Senhor, que essas promessas se tornem nossas promessas, fazendo-nos andar hoje com o Senhor. Campanha rumo aos 100k, YouTube VPT. Amados irmãos, o canal do Instituto Vida para Todos no YouTube tem uma meta: alcançar 100.000 inscritos até o final de setembro. Para isso, é importante a participação e colaboração de todas as igrejas.
O envolvimento dos irmãos nas plataformas digitais deve ter como foco ser útil ao Senhor e ao corpo. Além da dispensação da palavra que alcançará maiores proporções, com 100 mil inscritos, o YouTube nos reconhecerá como criadores de conteúdo e nos dará orientações e ferramentas de otimização para que nossos vídeos, repletos da palavra viva, possam chegar a mais e mais pessoas. Todos precisam conhecer a palavra de Deus, e ela está acessível. Aleluia! Muitos estão no YouTube, mas precisamos que com a sua colaboração, se inscrevam em nosso canal. Por isso, convocamos os irmãos a não só se inscreverem no canal do IVPT, mas a trazerem convidados para que eles também se inscrevam e possam desfrutar dos nossos vídeos. O Senhor conta com cada um de nós para trazer o seu reino. Então, vamos apressar sua volta utilizando também a evangelização digital. Clique no link e confira se já está inscrito. www.youtube.com/Instituto Vida para Todos. Amados irmãos, amadas irmãs, louvado seja o Senhor. Tendo concluído a série de mensagens, as comunhões, a respeito da nossa preparação para a volta do Senhor nesse tempo do fim, vamos agora iniciar uma nova série, cujo tema é Vigiai e Orai. Vigiai e orai. Isso é um mandamento do Senhor relacionado à sua volta. Isso é um grande desafio para os filhos de Deus, para aqueles que amam o Senhor e para aqueles que amam a sua vinda. Nosso desejo é que essas mensagens possam nos levar a ter um viver de vigilância e oração. Nos leve a vigiar e orar de verdade. Esse é o desejo de Deus para nós. A cada dia, uma nova mensagem será liberada e será postada no Spotify do Instituto Vida para Todos. Lá também você terá acesso a todas as mensagens dessa série, que será liberada como da série passada. Que o Senhor abençoe a todos nós. Vamos nos preparar para a sua volta. Que o Senhor os abençoe. Amém.